Olá, boa noite. Vamos nós para mais uma edição do Duplo Sentido. Deixar o pessoal ir chegando aí. Esse é um programa, né, duplo sentido, porque a gente faz uma entrevista dupla e nós já tivemos algumas edições aí, essa é a nossa sexta edição. Uma quarta-feira o Gustavo que faz as perguntas, né, que faz o entrevistador e ao mesmo tempo é entrevistado, e na outra quarta sou eu. Então a gente se reveza aí em temas da área de saúde, educação e arte, que são pilares, né, do Incorporar. A gente gosta muito dessas áreas de conhecimento. E hoje a gente vai trazer então para o bate-papo, vou apresentar já para vocês uma pessoa da área da educação, que eu acho que é um tema assim, tá muito importante agora, né, da gente mais do que nunca, da gente tratar como é que é esse novo momento aí na área da educação, né, nesses tempos atuais. E o tema da nossa entrevista, ela já é uma pergunta, né? Educação para quê e para quem? Então a gente já começa com uma pergunta e eu vou deixar aí a Cândida aí entrando também para a gente apresentar ela para vocês. Boa noite, Lerita, Mames, vamos chegando, vamos deixar a galera ir entrando. Esquentando as turbinas aí para as perguntas. Vai ser um bate-papo descontraído, né, entre amigas também, além de tudo a gente... eu e a Cândida, a gente morou junto um tempo em Vitória, foi uma experiência muito legal antes de eu vir para o Rio, e lá, e convivendo com ela, pude conhecer um pouco mais, né, desse trabalho também que ela faz, muito interessante, de mediação de conflitos. Ela vai contar um pouquinho para vocês dessa experiência dela, que é bem rica. E vamos aí, vamos deixar aqui a Candinha entrar. Amizade, não tem jeito. Candinha pra lá, Candinha pra cá. Deixar ela entrando aí, que tá abrindo a conexão. E aí, galera, boa noite. Êêê! Que bom ver vocês por aqui. Estou muito lisonjeada por esse convite. Só reparar a câmera um pouquinho para ela ficar melhor enquadrada. Vocês Isso. estão Bem-vinda. bem? Tivendo Conexão tá ótimo. boa? Tá, o áudio tá bom. Acho que tá tudo bem. Se tiver, a galera vai falando aí, mas acho que tá tranquilo. Bem-vinda, né? Muito obrigada, amiga, pelo convite. Eu adorei, assim, poder estar presente na comunicação nesse tempo de pandemia e trazer uma questão que é fundamental, assim, no momento, né? Então, a gente espera poder contribuir de alguma forma para uma visão mais ampla, mais politizada, trazendo essa resposta, né, do educar para quê e para quem, que dá pano para manga, hein? Educar para quê e para quem, dá para Não conversar é? horas. Já Ai, começa com a eu pergunta. tô vendo aqui o Robson, meu professor de história, trabalhamos juntos 12 anos. Que bom te ver Ah, que aqui. legal. Que bacana. Isso aí, bem-vindos. Bem-vindos. Começa se apresentando um pouquinho aí, para as pessoas te conhecerem também. Enquanto você vai se apresentando, eu vou colocar o nome da entrevista para a gente fixar aqui embaixo. Beleza. Bem, eu sou Cândida Mota, trabalho com educação há 19 anos. Tive a oportunidade de iniciar minha experiência na rede privada. Fiquei durante 9 anos numa instituição privada, trabalhando com a classe média. E, na sequência, eu fiz um trabalho social muito bacana com a educação no sul da Bahia, onde eu pude atuar 7 anos com um projeto de uma consultoria que transformou um pouco a realidade social local, trazendo, né, uma formação mais adequada. Então, a gente fez uma parceria com a política e garantimos a formação específica por área dos professores e montamos uma biblioteca que era local fixo, num lugar que não tinha nem farmácia, né? Nem padaria, mas que a gente conseguiu levar uma biblioteca para aquele lugar. E lá a gente ficou por 7 anos e a gente conseguiu realmente trazer uma contribuição muito bacana para a educação nesse município, levando arte, cultura e conhecimento, que é o mais importante. Logo na sequência, eu entrei numa fundação, fiquei durante 12 anos trabalhando no outro setor privado, porém que faz toda uma assessoria, que é um trabalho lindo, que é a Fundação Bradesco, e que trabalha com menos favorecidos. Então lá eu aprendi muito e sou muito grata por essa oportunidade.
Então, a gente traz aqui uma visão, né, de um panorama social aí que transita entre as classes sociais, né, trazendo consciência de classe aí para esses jovens, principalmente, que é a minha área de atuação mais presente nesse tempo. Então, eu sou Cândida e estou aqui para contribuir com muita experiência, realmente. Legal, muito legal. E é muito interessante essa coisa da mediação de conflitos, né, Cândida? Porque no momento, então, agora, imagina, né? A gente tem que pensar aí sobre como que esses tempos agora, o que vai ser exigido da gente, né? Da gente, enquanto educadores que somos, né? Eu também me considero uma educadora na área de educação física, mas, né, também uma área da educação. Como que a gente está percebendo aí esse momento? Eu acho que você já pode começar, de repente, com essa pergunta mesmo, do nosso tema, né? De trazer um pouco essa temática e também da gente pensar um pouquinho, como você está nessa área, trazer um pouco dessa coisa das tendências, né? Das novas tendências, falar um pouquinho para a gente sobre esse novo momento, quais as novas tendências na área da educação. Pode ir trazendo aí esse assunto que a gente vai trocando uma ideia aqui, a galera também pode ir interagindo. E a ideia é ser duplo sentido, triplo, múltiplos, e a Isso aí, gente vamos trocando. lá, galera. Bem, a primeira pergunta é relacionada a conflito, né? Eu acho que se a gente pensa em conflito, a gente tem que estar presente assim, no que gera conflito hoje na sociedade? Quais são as questões que estão presentes dentro do ato de educar, que é uma arte, com certeza, mas que está presente ali, trazendo, de alguma forma, uma mudança, né? Porque o conflito, ele, como diz o Paulo Freire, muito bem colocado, né? O conflito é a parteira da consciência. Então, o conflito, ele realmente ele pare uma consciência. Então, para a gente chegar a ela, a gente passa por um conflito. E a sociedade ela está em conflito por várias questões, né? Hoje eu vi a luta linda aí de todos os estudantes, né, para o adiamento do Enem. E a gente vê que isso gera um conflito, porque pessoas pensam diferentes, né? Porque existe um pensamento que não é igual e que gera esse desconforto, que se conflito, né, é um conflito natural, mas que vem de uma causa, e uma causa que é a diferença. Então, se logo alguém não considera um fator que é muito importante, que é a igualdade social, né, que pensar sobre ela hoje é uma tendência, porque ela está dentro da pauta da sociedade, é a gente trazer realmente isso como uma questão básica até, né, de se discutir democraticamente. Então, não tem como a gente parar e pensar numa educação que não tem conflito. Né? E trazer essa atualidade como um presente hoje é a gente entender assim, onde que esse conflito ele está por trás de quais interesses? E a gente buscar um interesse que pensa na coletividade, que pensa no objetivo da pauta da sociedade, né? Que hoje eu acho que o que está mais em discussão com a pandemia é a igualdade social, né? Que ela está em risco de ainda piorar, porque o Brasil já é muito desigual. Então a gente tem que trazer isso em pauta. É inevitável não falar, né? Não falar de educação e não falar sobre isso. Então hoje eu fiquei muito feliz com essa vitória da Uni, né? De toda essa luta aí, de vários partidos que estão a favor do adiamento do Enem. E a gente está aqui para falar sobre conflito, trazendo essas pautas, porque essas pautas elas vão estar presentes. E pós-pandemia, novos conflitos vão surgir a partir do momento que a gente estiver em retorno a essa coletividade, a essa convivência. Então, dentre elas, né, eu acho que é uma das mais importantes, né, e o conflito hoje da educação está mais presente, né, como a gente vai trazer um pouco de igualdade diante de tantas desigualdades e tantas diferentes formas de acesso. Né? E você fez duas perguntas em uma, então você falou assim, do para que educar, né, e a questão do conflito, e a questão da tendência. Então, assim, não tem como falar de tendência da educação atual se não falar de pauta da sociedade. E eu falei de uma pauta, que é a igualdade, que para mim é a principal, é a que está mais em evidência, é que a gente realmente tem que lutar, que a gente tem que estar junto e não pode abandonar. Não pode abandonar o menos favorecido, o que não tem acesso. E pensar no adiamento do Enem é pensar também no que vai ser feito com esse prazo, porque um prazo de 30 a 60 dias não vai equilibrar essa defasagem, porque de fato está existindo trabalhos brilhantes com a tecnologia, que é uma tendência e que tem muitos que já estão inseridos nela de uma forma super presente no ambiente doméstico, e tem uns que de fato não têm acesso.
São aquelas que têm que dividir casa com 9, 10 pessoas, que espera a mãe chegar do trabalho para ter acesso ao celular, que as aulas não passam com a mesma qualidade, que eles não conseguem transitar nas plataformas que são tendências educacionais, né? Que são as grandes plataformas e aplicativos, e que eles acabam realmente ficando muito prejudicados. Então, é um ponto aí de discussão que dá pano para manga, né? Então, de fato, assim, não vai ser igual pós-pandemia. E a gente vai trazer, esse conflito ele vai estar presente dentro da escola. E a gente vai precisar escutar esse aluno. Então, outro ponto que é muito importante, que também é tendência da educação, é a escuta, é o diálogo. E essa escuta, ela tem que ser uma escuta ativa, uma escuta que está presente, né? E essa presença, ela é para trazer o sujeito para a realidade, é para ela assentar esse sujeito, é para ele se tornar realmente consciente de quem ele não se perder diante disso tudo. Então, trazer assim, o conflito e a tendência, dá para desenrolar muita coisa aqui, né? Mas Não, já são pontos super interessantes, né? Porque você fala de igualdade, né? Você fala de conflitos, fala dessa questão que, na verdade, a nossa realidade já é muito desigual, né? E também dessa necessidade da escuta, porque os professores, eles também estão dentro desses conflitos. Então, tem a realidade do aluno, tem a realidade dos professores que estão indo de encontro a esse novo, né? Que é novo para todo mundo. Ao mesmo tempo, a educação ela já vinha, né, sendo questionada, essa área já estava tendo uma mudança ali, que você estava participando bem ativamente, que eu me lembro, né, de questões bem específicas, assim, dessa questão do Enem, de reformulação de vários conteúdos, né? E agora, então, com esse momento que pegou todo mundo, de certa maneira, de surpresa, então, um desafio, né? O que ficou muito presente para mim diante do que você falou, que eu vivenciei assim, foi o ataque aos professores, né? Então a gente vive uma era de ignorância que está presente aí em todos os sentidos. E a escola, de alguma forma também, de um tempo, ela vem se afastando um pouco desses pais. E essa lacuna, não que seja responsável, a escola não é a única responsável, ela é um pilar, né? Existem outros, né? Existem outras instituições que também formam. A escola é uma delas. Mas esse distanciamento e essa violência contra o professor, ela afeta muito. E isso é um ponto também que gera conflito para o professor. Então a gente não pode esquecer esse sujeito jamais. Ele está inserido nesse conflito e ele está fazendo parte dele. Então, o professor ele também tem que ser visto, ele também tem que ser escutado, ele também tem que ser considerado, ele também tem que ser abraçado e acolhido nesse momento. E para trazer um valor para ele, resgatar esse valor. Então, assim, eu vejo que o professor que foi atacado, ele é um professor que também tem uma visão mais libertadora, que ele entende o que é a liberdade. Ele não é um professor neutro diante das questões. Então, a partir do momento que ele está aberto para esse diálogo, que ele conversa, que ele escuta esse aluno e que ele se insere principalmente entendendo esse aluno e essa realidade, ele se situa das situações, das necessidades locais dos alunos. Ele está ali pronto para ter uma sala de aula democrática. Então, ele vai ter uma sala de aula que ele vai entender que a gente pode discordar, que o jovem pode discordar, mas que o jovem ele vai refletir diante das questões que são apresentadas para ele. Então, por exemplo, se um jovem ele tem uma criança, uma atitude racista, uma atitude homofóbica, uma atitude que naquele momento fere o direito do outro, o professor ele não pode ser neutro a isso, ele não pode ser silenciado. Ele tem que ser alguém ali ativo no processo de trazer uma reflexão, de contrapor, de trazer algo que vai contestar essa atitude, sem dizer para ele o que ele tem que fazer, mas dar o direito dele de compreender aonde que ele está ferindo o direito do outro e atuar diante disso. Isso é um ponto muito importante e o professor ele não pode perder esse direito. Então, assim, quando a gente tem uma visão que não é democrática, a gente tira o direito do professor de se manifestar diante dessas questões que acontecem, que geram conflito, e ele não pode ser um professor que vai trazer uma visão obscura, uma visão niilista que não tem nada acontecendo. Não, existe algo acontecendo. E esse algo tem que ser contestado, tem que ser apresentado para ele toda uma história, uma trajetória de luta, toda uma construção, da onde a gente partiu e até onde a gente está hoje diante dessa pauta, dessa problemática. E
Bem, contestar nesse sentido é você respeitar o sujeito à informação. É você dar o direito dele ser respeitado. Porque se eu ignoro algo assim, na visão de educação, a gente está desrespeitando o aluno, a gente está tirando o direito dele de aprender. Então, é uma pauta social que pensa numa transformação. Né? Então, assim, o professor, ele se identifica no sentido de para que educar? A gente educa para libertar, para tornar um ser livre, né? Para formar um sujeito livre. Então, a gente só pode fazer isso refletindo, contestando, construindo um pensamento crítico, sem ignorar jamais, porque se hoje a gente vive um ataque a esses professores, é porque, de alguma forma, a sociedade está ignorando essas questões. E a gente sabe que isso vem de um viés, muitas vezes, da falta de acesso a essa reflexão, mas também de outras instituições que formam, né? Que é a família, que é a igreja, que são outras instituições. E essas É, instituições, elas exatamente. não... Inclusive, assim, agora a família está participando. Isso é um ponto que eu acho até interessante, assim, né? Porque para muitas famílias era uma realidade totalmente distante a escola, né? Deixava o filho o dia inteiro na escola, ia para o seu trabalho, pegava no final, mal sabia, né? Algumas do que estava acontecendo, e agora os pais estão participando dessa educação muito ativamente. Isso é um ponto interessante também, né? Da gente trazer, claro que com realidades totalmente diferentes, como você falou, né? Cada um dentro do seu contexto, mas isso também é interessante, porque já era o formato de algumas escolas, que inclusive a escola que eu estudei, que tinha esse formato da família ser mais presente, dos pais participarem mais ativamente, né, dessa educação também, para que não ficasse só dentro daquela coisa, só o professor, né, e a escola como uma instituição responsável, e sim ter um diálogo, né, mais ativo mesmo entre escola e família, né, uma coisa que você, na sua realidade, já tinha, né, já acontecia isso, né, porque você, quando mediava conflito, você ia até a família, conhecer aquela realidade, mas a gente sabe que não são todas as escolas que têm, né, essa realidade. É. Hoje eu penso que a escola está com ótima e excelente oportunidade de se aproximar um pouco dessas famílias, né? É um momento, eu acho que dessa escuta, ela voltar de uma forma não só mais para o jovem, para a criança, mas para a família. Então, o professor, né, a escola, o pedagogo, o diretor, que está abrindo, né, esse acolhimento, eu acredito que ele é capaz de também transformar nesse momento algumas questões que estão em pauta. Então, essa via, essa comunicação, essa dialética, né, esse diálogo, ele tem que estar ali fluido entre família para que as coisas não entrem tanto em conflito assim. Que eles possam discordar num debate que seja com respeito em primeiro lugar, né? Mas que tenha ali primeiro o respeito dessa escola em relação a essa família no ato de acolher e entender o que está acontecendo. Porque a gente tem duas realidades, três realidades sociais, né? Assim, se a gente pensar numa pirâmide social do Brasil, a gente tem muitas questões. E é momento de acolher, momento de ouvir e é momento de discutir essas pautas juntos da escola. Então, eu penso assim, tanto o professor em relação às classes, não dá para a gente chegar agora e cuspir conteúdo, colocar conteúdo e exigir competência e trazer essa pressão sobre resultado, porque não é momento para isso. É momento para entender como que está a sua realidade, como que você está se sentindo, quais são os seus principais problemas hoje, de que forma a gente pode colaborar para que a gente pense junto assim, como ficar uma situação melhor para você. Então, é momento dessa escuta e dessa aproximação. A escola que pensa numa visão mais democrática, ela vai estar junto dessas famílias, não só pensando em construir competência agora, mas também nessa escuta, nesse acolhimento e se colocando a par da realidade. Que realidade é essa que meu aluno está vivendo hoje? Ele está precisando comer ou ele tá conseguindo ser ativo, ser criativo, desenvolver uma intelectualidade nesse momento, ou ele está passando por algumas questões que são básicas? Então, a gente tem que partir dessa realidade, dessa escuta, para a gente conseguir realmente se aproximar de algo necessário, até para trazer um conteúdo. Então, você está ali falando com um jovem que está vivendo uma situação melhor, você vai trazer para ele algumas questões, a pandemia como problemáticas. O que isso pode gerar? Você não pode se colocar alheio da realidade. Né? Você está trabalhando a história, vai falar sobre a pandemia, do que já aconteceu e quais são, o que vai gerar de problema pós-pandemia. Então, vamos trazer uma visão mais ampla dessa realidade.
né? Diante da desigualdade social, o que isso pode gerar? Então, se você ainda não construiu, construa agora a consciência de classe do seu aluno, do jovem, para que ele traga algo de diferente para dentro da escola. Ele tem que voltar de uma forma mais consciente do que ele saiu. E esse é o papel do professor nesse momento, com a família e com o aluno. Não tem como fazer isso dissociado. Isso tem que estar inserido. E as pautas sociais que estão em discussão, como a sustentabilidade, né? A MP 910, ela tem que estar presente nessa discussão. Ela não pode estar ali alheia. Então, assim, foi colocada em risco uma situação de uma forma muito cruel e perversa, né? Da gente ter que discutir a nossa Amazonas, nosso bem maior em termos de sustentabilidade. E aí vem isso em pauta. Num momento como esse, o professor vai ficar alheio a isso? Não vai ser discutido isso com a família também? Então tem que ser inserido. Tem que ser algo presente ali, ativo. E não é diferente de outras questões que podem vir a acontecer quando a gente fala, né, voltando lá à sua pergunta inicial, que foi o conflito, que são os conflitos que eles estão vivenciando. Então, se não tem escuta, quantas crianças podem estar aí sofrendo algum tipo de situação que afeta diretamente o intelecto dele? Como, por exemplo, o abuso. Né? Dia 18 foi falado sobre o abuso sexual. Então, assim, 77% dos casos de abuso sexual estão com os parentes, são os familiares ou alguém que está próximo. Se a gente não abre essa escuta, essa criança está vivenciando isso, e aí? Ele vai ter condição de aprender? É justo a gente colocar na balança da igualdade, da meritocracia, uma situação que é tão desigual, tão desnivelada? Não tem como uma criança aprender nessa condição. Né? E a escola agora, ela está assim, com um momento de estar junto. Ela tem que estar presente, de alguma forma, né? Naquilo que é possível. Então, vamos acreditar que é possível também a gente abrir essa escuta, para a gente não ficar alheio a esses conflitos, né? A gente trazer isso em pauta. Um professor, se ele fala para uma menina, se ele está próximo de uma menina que sofre, ou um garoto também, né? Porque isso não tem gênero, um abuso sexual, se ele constrói um vínculo afetivo, se ele tem ali um contato, essa criança vai falar. Ela vai precisar dizer o que ela está vivendo. Então, ela muitas vezes não vai ter isso em casa, né? Ou vai ter, mas que a professora oriente essa criança e diga, olha, busca alguém que você tenha afeto, que você tenha confiança. Mas não deixe isso acontecer nesse momento, né? Ou então você assume a situação. Mas não deixar passar. Eu acho que é um momento que a gente tem que estar sensível a todas as causas. Todas. Então, assim, hoje a tendência, uma das tendências da educação é a escuta, né? É o diálogo presente e é esse acolhimento. Então, é um erro enorme separar toda essa dinâmica global da mudança social, da prática educacional. Essas três esferas, elas estão completamente conectadas, sabe? As questões globais, que são os principais problemas, a mudança social e a escola, elas têm que estar caminhando juntas, sabe? Elas são um alicerce, um pilar, né, de sustentação ali. Então, isso a gente Esse texto, inclusive, você me mandou o texto do Paulo Freire, né? Eu não conhecia esse texto, muito interessante, que o nome é O Sonho da Transformação Social, né? E ele fala coisas muito ricas ali. Eu anotei uma que eu achei interessante, tem a ver com o que você falou, que é preciso diminuir a distância, né, entre ler as palavras e ler o mundo. Eu achei isso super forte, porque realmente tem muitas escolas aí que estão vindo com conteúdo para dar conta do currículo, né, ainda preso no currículo e esquece que tem uma leitura de mundo que precisa ser feita agora nesse momento. Então, vejo algumas escolas particulares, inclusive de parentes próximos meus, assim, cobrando absurdos, né? Que são escolas que são muito caras, e colocando a criança para ficar ali de frente àquele conteúdo maçante o dia inteiro. E assim, eu acho uma loucura, porque está totalmente à parte do que está acontecendo, né? Então, assim, não está se propondo fazer uma leitura de mundo, realmente. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente de escolas renomadas, assim, escolas particulares, que, enfim, tem até uma pessoa que fala assim, eu queria poder dar esse ensino de elite para minha filha, e a outra pessoa responde, não, eu não queria não, porque ela ia ficar muito à parte da realidade, eu não queria essa escola de elite para minha filha não. Então, você vê que dentro desse contexto ainda tem essas diferenças, que você começou falando super bem, inclusive, sobre isso, né, da desigualdade. Então, assim, a gente refletir sobre isso é muito importante, realmente. Eu tirei o comentário daqui, tá, porque estava no seu rosto,
Mas quem quiser saber do tema, pode ir lá para cima. Se vocês quiserem também ir perguntando, a gente vai sempre estar de olho aí em vocês, para a gente interagir aqui também. Tem uma pergunta fixada aqui, né, que é como você vê o papel das escolas nesse momento? Qual seria o formato eficaz e realista? Então, assim, o formato é o formato do diálogo, é o formato do acolhimento, né, foi o que eu acabei de colocar, e é você estar presente com as pautas que estão em questão dentro desse contato, dessa comunicação. Então, não pode, né, deixar de colocar em questão com o jovem, com a criança, as pautas da sociedade, porque isso está presente na vida deles, eles fazem parte dessa realidade e a gente não pode dissociar isso. Então, não existe um formato, porque o formato está posto, né? É um formato tecnológico já, é um formato, né, de uma conexão ali que não vai chegar para todos. Então, se a gente pensar na escola e cumprindo o seu papel de uma questão social, né, qual é a função, o correto seria parar tudo agora e pensar nas ribeirinhas ou nos locais de menos acesso, onde tem menos, né, onde não chega a internet, e você pensar numa solução para chegar até ali. Para primeiro comunicar e entender essa realidade que está sendo vivenciada e depois fazer realmente propostas eficazes para tentar igualar um pouco, né, para tentar desnivelar tanto essa desigualdade. Então, ainda esse formato, para esse momento da pandemia, eu acho que ele está se construindo, não tem um formato pronto. É um formato que está passando pelo professor, ele também está sendo muito desafiado nesse sentido, né? Porque eu fico pensando sempre assim, o professor ele tem que estar ali disposto para ouvir, que nosso diálogo vai sempre nessa questão da escuta. Mas será que as instituições, as escolas, estão escutando esses professores? Então, o formato ele tem que ser pensado em todos os sujeitos que estão envolvidos nesse processo. Porque para ele ter uma ação eficaz, ele precisa ser apoiado também nesse sentido. E ele precisa trabalhar essa conexão realmente real. O que está acontecendo ali? Para ele inserir. E aí as metodologias, né, quando elas existem com acesso muito bacana, quando ela está ali presente de uma forma muito... né, muito cheia de recursos, ela pode navegar em vários vieses, né? São muitos, porque quem tem acesso mesmo à tecnologia está podendo aproveitar das melhores plataformas virtuais, está conseguindo, inclusive, pegar uma realidade virtual, de uma realidade aumentada e navegar dentro de um museu e ter acesso aos melhores conhecimentos, né, com a mediação de um professor que faz uma metodologia ser ativa nesse processo. Então, ele está garantindo as competências. Né? Eu nem coloco o ensino EAD agora em questão, porque eu não vou dar ênfase a isso, não acho importante. Mas o ensino híbrido é muito importante. Né? É um ensino que ele conecta tanto com a tecnologia, quanto com a presença do professor, que é fundamental agora. Então, assim, ter um ensino híbrido nesse momento favorece bastante, porque estimula o aluno a aprender, desenvolve a capacidade dele, principalmente de autonomia, né? Ele se torna um protagonista ali quando ele tem acessos claros de plataformas que são bem direcionadas e ele vai ter ali uma ausência, mas que pode ter um contato ali claro na mediação de um conhecimento. Então a gente fala da realidade aumentada, a gente fala da gamificação, a gente fala de plataformas de aplicativo, de N possibilidades, né, de você realmente fazer essa metodologia ativa presente com o protagonismo da aprendizagem. Isso é muito, assim, é muito tranquilo nesse sentido. Agora, a grande questão é que grande parte da sociedade não tem acesso a isso. E a gente volta, entende? Assim, como é complicado falar nesse momento, assim, do que é um bom formato? Um bom formato para quem? Né? Educar para quem? Para quem? Então, se é lá para quem não tem acesso, vamos pensar numa forma de chegar até ele, seja por meio de videoaula, seja por meio de alguma forma. Né? Eu acho que uma forma legal, até das pessoas que estão assistindo também, que têm seus filhos, né, que estão aí nas escolas, é a gente pensar no nosso micro também, né? A gente começa mudando o nosso micro. Então, a forma de pensar, como você está lá dialogando com seu filho, como é que você está intervindo na escola no sentido de saber um pouco mais, interagir mais com o professor que está ali com seu filho, que seja nessas pequenas ações, né? Que eu acho que a gente vai criando grandes ações. Acho que tem que começar ali do nosso ambiente, do que a gente está enxergando, do que está perto da gente também. Então, acho que é importante também essa visão, né? Que às vezes dá a impressão, está tão distante de mim, né? O que eu posso fazer?
mas tá ali, né? Você tá com sua sobrinha, seu filho, as pessoas que estão perto de você têm uma realidade que já tá te mostrando algo, né? E aí pode me mandar a pergunta quando você quiser, mas se quiser Não, e falando, correr mais. pois bem, e falando assim da realidade, né, Flor, você faz um trabalho muito bonito dessa busca pelo autoconhecimento, por esse equilíbrio emocional, né, esse controle do corpo e da mente, com o Incorporal e com outros projetos, né, que você já vê nessa caminhada aí, que é algo bem familiar seu. Então eu fico pensando, pós-pandemia, como é que vai estar esse ambiente escolar, né? E como que você, enquanto um profissional da saúde, né, de alguma forma a saúde, de equilíbrio emocional, se vê presente nesses ambientes escolares, assim? Qual seria a sua visão diante disso? Muito legal, porque esse ambiente escolar já é um ambiente que realmente está desde do meu berço, né? Meus pais são educadores, né? É, hoje em dia aposentados, mas eles participaram de um movimento muito bonito, inclusive, eles estão aí, estão presentes aí, vão ouvir. Boas-vindas, uma pausa para um beijo. Dona Maria, Mari entrou agora também, legal, Mari parceirona também, beijo, Mari. amiga querida. Wright também. Oi. Legal. E aí, assim, esse movimento, né, que eles trabalharam, que era o movimento da Escola Família Agrícola, lá, eu estudei nessa escola, né, já trazia essa minha conexão com esse lado, assim, de uma escola mais integrada, realmente. Foi uma escola que eu tive uma experiência muito rica, assim, a mais marcante para mim, inclusive, assim, porque a gente interagia muito com os professores, a gente dormia na escola por uma semana, então ela era de regime de alternância, a gente ficava uma semana com a nossa família, e vivendo a realidade daquela família, né? Que era uma realidade do campo, então o estudo era voltado para as coisas do campo também. E depois na escola a gente trocava aquilo que a gente tinha vivenciado com a família. E era muito legal essa interação, porque a gente podia levar, né, a nossa realidade. Tinha até uma pasta que chamava Pasta da Realidade, que a gente desenhava como é que era a nossa casa, a nossa família e tal. E aí, assim, eles também tiveram lá as questões deles depois, né, de também não concordar muito com algumas coisas que foram sendo conduzidas, mas enfim, né? Desde essa época que eu já tenho essa conexão, então, com essa área também da educação, e eu acho o pilar muito importante, assim, eu acho que o professor deveria ser a figura mais valorizada, assim, no sentido de que está realmente impactando, né? Uma área que é muito pilar mesmo. Então, você perguntou como eu me vejo, e depois eu vim fazer mestrado, que tinha também essa ligação, eu gostava muito do pesquisa, ensino e extensão, né, que é a conexão das três coisas. Eu fiz parte de um programa na UFES, chamado PET, que é exatamente isso, é esse tripé, né, que ele trabalhava, e eu gostei demais, porque o que mais me tocava, assim, nesses estudos era essa conexão. Eu ia lá, estudava o tema, eu aplicava esse tema para a extensão, né, e tinha a parte do ensino. Então, as três coisas aconteciam integradamente, de forma integrada. E era muito legal, porque a gente fundou, né, um projeto chamado Idosos em Movimento, que era para idosos especificamente. E a gente tinha lá o nosso campo de estudo. Então, o que surgia naquele grupo virava assunto para a gente ir lá e pesquisar mais a fundo, né, com os professores. E a gente tinha um tutor, na verdade, que ele era um cara muito, o Otávio, maravilhoso ele. Ele era entendido de vários assuntos, então a gente conversava com ele, ele direcionava a gente para o que a gente estava a fim de estudar. Então, trazendo para hoje, assim, para o que eu faço hoje, né, eu vejo que tem muito esse campo de atuação e que eu quero voltar a me aproximar, que é um campo que eu gosto muito, porque eu vi como muito distanciado. A área acadêmica foi até uma das coisas que me fez, depois do mestrado, querer ir para a prática, porque é um pouco distante ainda as coisas. Hoje eu tô vendo isso voltar a se interagir um pouco mais, o que me deixa feliz. Mas, assim, eu me lembro que, quando eu terminei o mestrado, eu ficava me questionando, nossa, agora para onde que eu vou, né? Será que eu vou perder, eu vou ficar muito na teoria, não vou conseguir ir lá para a prática? Hoje eu vejo alguns movimentos de professores que estão conseguindo integrar, mas são poucos, assim, a maioria quando fica muito naquele contexto acadêmico, está ali naquela produção, né, de artigo, que foi me dando uma certa frustração, porque eu ia ver esse artigo sendo publicado depois de 2, 3 anos, pela burocracia da coisa, eu já nem queria mais falar daquele assunto. Então, eu fiz uma pesquisa de Querobel, que a Cândida até me ajudou lá, me assessorou,
quando eu consegui publicar, depois de todas aquelas burocracias, eu já perdi aquela coisa do impacto que eu queria causar no sentido da troca com os meus colegas de profissão. Então, eu vi que eram realidades muito distantes. Então, trazendo para o nosso papo aqui, eu acho que tem muito campo assim, para levar essa coisa mesmo da prática e da teoria se integrarem mesmo, sabe? Porque a gente vai vendo que as nossas questões emocionais que surgem na nossa vida são questões de muitos também. Então, a educação emocional, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê muito, sabe? A gente não aprende sobre isso nas escolas. Então, o yoga mesmo, né, acabou trazendo muito esse estudo, esse universo. A Cândida está até agora fazendo também, né, a formação. E é um universo que a gente aprende muito sobre como lidar com as nossas emoções. E eu acho que o corpo, né, falando de corpo, que é a minha ferramenta, ele está aqui para a gente se expressar através dele também, né? E por muito tempo o corpo ele foi deixado de lado também. Tem até a Viviane Mosé também fala muito sobre isso, faz uma reflexão sobre o corpo, de como que a gente negou o corpo, no sentido de ver em caixinhas separadas mesmo. Então as minhas emoções estão dentro desse corpo. Eu escolho um movimento para acessar essas emoções, mas eu poderia escolher uma escrita, eu poderia escolher uma música. Então, a educação, ela permeia todo esse contexto. Então, é realmente uma arte, né? Educar, porque você está ali com todo esse cenário na sua frente é um campo riquíssimo, porque é pouco feito nesse sentido, né? E por isso que eu acho que a mediação de conflito que você trabalha é tão rico, porque você está nesse campo do emocional. Você está tendo que acolher essas pessoas que estão ali precisando se expressar, precisando ser ouvidas, né? E quantas vezes que a gente não dá voz para a gente mesmo, no sentido, a gente se priva de uma opinião, a gente acha que as pessoas vão julgar, né? A gente evita, não quero criar conflito. Então, essa palavra conflito, eu acho que dá muito pano para manga, porque a gente foi educado a não questionar no sentido, não, vai criar confusão, vai ter conflito. Como se fosse uma coisa que a gente precisa evitar, né? Pois Então, mas esse gancho agora que você está falando, a gente nega o conflito, mas o corpo expressa, né? Então, esse corpo que está vivo ali, sentindo todas essas emoções, eles vão estar abertos ou não para esse conhecimento. E eu vejo o papel, assim, de um profissional como você, eu admiro muito o seu trabalho, né? Nesse sentido, ele é muito integral, ele é muito associado, né? Corpo, mente e toda essa questão que nos move diante de algo. Então, esse corpo, ele está presente. Então, a escola, e a Mari colocou isso aqui, que eu acabei de ler, né? A gente vai ter que se reinventar, as escolas vão precisar se reinventar. Então, eu vejo o papel de um profissional como você nesse processo de uma mudança estrutural dentro da escola que já vem acontecendo naturalmente, até em função de toda essa ausência de vida, né? E dessa busca pela morte, que é o alto índice de suicídio, né? Das crianças se cortando e adolescentes, e essa questão, ela está viva, presente, ela está dentro da instituição, dentro da escola. E o aluno, o corpo fala, a gente está ali para ter sensibilidade, perceber esse corpo que está ali falando e tentar se aproximar dele no sentido do acolhimento e de um auxílio para essa busca pelo autoconhecimento. E essa busca de quem ele é, essa construção. Então, o que eu vejo mais presente é assim, a escola que nega a realidade, ela não se aproxima do diálogo e ela promove esse problema que é a doença, a saúde mental. Ela não é responsável por isso. Né? É responsável por isso toda uma sociedade. Mas esse corpo vivo ali que tem que estar preparado para a aprendizagem, se ele não tiver bem cuidado, ele não vai conseguir gerir a aprendizagem. Ele não vai compreender, ele não vai acessar isso que a escola quer buscar para ele. exatamente. Eu vejo hoje o ambiente da escola se reinventando e abrindo espaço para um trabalho inclusive de yoga, com um trabalho de respiração, com um trabalho do aluno conseguir chegar e se sentir presente dentro da escola, né? Dele realmente estar vivo dentro dessa escola. E isso é por eu vejo essa necessidade de integrar mesmo, porque tem as pesquisas que são super interessantes, né, do mestrado, mas eu sinto que a extensão que era lá, na minha experiência lá de UFES, né? A extensão que é esse vínculo, né? É quando você vai para o campo atuar. Então, eu acho que ainda o ensino, ele precisa
realmente ter esse olhar, que a pessoa, depois que se formar também, quando ela está lá numa profissão, ela vai precisar encarar um campo de trabalho. Será que ela está sendo preparada para esse campo, né? Está tendo uma leitura ali condizente com, então, eu tive sorte também, não sei exatamente se sorte, mas que na minha trajetória foi aparecendo coisas que foram me trazendo isso. O PET foi um dos, que esse programa, né? Que eu já busquei também por uma afinidade, né? Não é à toa. Que é eu acabei escolhendo uma coisa que era mais multi. Tinha um tutor para orientar no assunto que a gente quisesse, que a gente tivesse mais interesse. Então, é, isso já rolou também, mas assim, é legal a gente ter essa visão e levar essa visão com a gente, porque é uma busca muito pessoal nossa também, né, desse autoconhecimento. E a gente tendo isso em relação a gente vai tendo esse olhar com o outro também. A gente vê o quanto é importante, né, esse ouvir o outro, a realidade dele, se ele está ali pronto para aquilo que a gente está propondo, ou se eu vou ter que me modelar também nesse papo, né, que o Paulo Freire fala muito bem disso também, que é você chegar nessa realidade e conseguir fazer uma leitura. Ele até cita uma coisa que eu achei muito interessante, que ele comenta lá daquela experiência com uma realidade que as pessoas só queriam beber junto com os alemães, né? Eram pessoas estrangeiras chegando num novo país, querendo se adequar. Uhum. E aí, eles querendo interagir, foram perguntados, né? Esse livro, muito legal. Perguntados sobre como é que eles estavam entendendo aquele momento, aquela situação, o que eles achavam importante. Eles citaram que para eles é importante beber com os alemães, nesse sentido. E ele foi tendo essa escuta e acabou jogando, para resumir a história, jogando baralho com eles, né? Para dali do baralho conseguir extrair uma discussão, porque quando ele falou de política, que ele queria trazer esse aspecto mais político para o papo, todo mundo correu. Então, às vezes a gente precisa dessas estratégias, né? De jogar um carteado ali para poder acessar o seu aluno. Então, isso é Exatamente. Ou interessante. seja, se eu sou um espanhol, é isso que ele traz, né? E estou ali só para ganhar dinheiro na Alemanha, eu não tenho que acessar essas pessoas e entender por que eles pensam diferente de mim. E aí alguém trouxe essa questão. A gente precisa transformar um pouco esse olhar, né? Para que a gente se sinta inserido e parte desse processo. Então, como fazer isso? Fazer isso é aceitando a forma como eles vivem, né? Vivendo um pouco do que eles vivem. E aí existiu uma aproximação que houve realmente uma interação maior, que é um pouco do que a gente está falando, né, em relação a essas mudanças de práticas de olhar, porque se a gente não tiver preparado para realmente se inserir e integrar, a gente não vai trazer novas práticas. E a Mari colocou ali, né, essa questão da integração. É fundamental que haja uma integração, mas uma integração verdadeira. Algo que de fato estabeleça um vínculo, né? E esse vínculo, ele é um vínculo também afetivo, mas é um vínculo de confiança, porque sem isso não há uma escuta. E a necessidade de trabalhar essa questão emocional, ela está presente e ela vai se tornar ainda mais pós-pandemia. Então, se existe algo para se reinventar, vamos acolher toda essa consequência, né? O que vem por trás disso? E aonde que a gente vai se apegar para estar junto deles num processo de transformação. Então, assim, a yoga dentro da escola, eu vejo como uma grande possibilidade. Lerita até comentou aí, né? Realmente. Ela já está presente em algumas novas metodologias. Ela está presente, né? Porque hoje você tem, por exemplo, instituições nas quais eu trabalhei até o ano passado, né? Que quero até mandar um beijo para a Ariane, minha amiga pedagoga. Feliz dia, tá? Tô te vendo aqui. E que sem essa conexão, né, real ali do que é necessário, a gente não consegue atingir esse outro que está em formação. Então, como trazer a yoga para dentro da escola? Trazer a respiração, fazer o sujeito se sentir ali presente. Ele está presente de corpo mesmo e alma, né? Para que haja essa interação, essa troca, esse diálogo verdadeiro, aberto, honesto, mesmo que precise de um diálogo com discordância. Mas se ele não estiver presente ali, ele não vai participar ativamente. Então, hoje eu vejo, né, como eu estava falando da instituição que eu trabalhei até ano passado, que eu tenho um enorme carinho, muito grande mesmo, existe um componente que chama projeto de vida, e para o jovem, né? E ética para o ensino fundamental. Mas que existem outras nomenclaturas com pedagogias muito próximas a essa, que fazem toda uma direção para o autoconhecimento. Então, que inclusive já trabalham algumas técnicas de respiração antes do início da aula, que tocam em alguns assuntos que são pauta da sociedade, que flexibilizam esse currículo,
Porque se não tiver flexibilização de currículo, não se trabalha a pauta da sociedade. E a gente colocou pautas que envolvem diretamente o autoconhecimento. Porque como eu vou falar, por exemplo, né, de igualdade de gênero, ou de questão de gênero, ou igualdade social, ou direitos humanos, se esse sujeito ele não está ali se percebendo e se conectando qual é a realidade dele, quem ele é, né? Então, essa movimentação mesmo de você trazer essas estratégias que são ferramentas que auxiliam o autoconhecimento é justamente para possibilitar que haja esses diálogos pautados naquilo que eles são. E eles têm que buscar o autoconhecimento, né? Até para escolher uma profissão, que aí a gente entra em outro parâmetro totalmente diferente, mas que não fica dissociado, entende? Então, eu vejo assim, o papel do autoconhecimento como sendo, através do diálogo e da escuta, uma grande tendência educacional. É uma tendência, assim como a gente fala de flexibilização curricular, assim como a gente fala de tecnologia, assim como a gente fala de inclusão, né? Ó, tem alguém comentando aqui, ó, Cândida. Botaram assim, acho que além das práticas, a instituição vai precisar de repensar também sua estrutura, né? Que em muitos casos já é precária, como a instituição vai receber alunos, professores, funcionários pós-pandemia. É uma questão. Pois é, e aí se torna muito mais necessário essa questão de estar presente para cuidar desse equilíbrio emocional, né? Porque são sujeitos que vão chegar vivendo realidades distintas com questões que vão estar presentes. Então, se reinventar nesse sentido, eu acho que é dar mais espaço para que esse trabalho do acolhimento, né, um trabalho que cuide desse sujeito de forma integral, esteja presente. Se não é assim, eu acho que não vai caber dentro desse espaço, né? Não tem como não ser assim. Então, a mudança ela se torna estrutural por essa necessidade, né? Então, não tem Sim. como a gente colocar só o aluno em evidência, né? Não tem ele só como sujeito ali participando de um processo. Então, é o diretor, é o gestor, é o pedagogo, é quem faz parte, é o professor, nesse movimento de integração. Então, eu acho que o olhar diante do outro vai ser um olhar bem mais conectado, sabe? Bem mais próximo, bem mais abraçado. Vai ser muito, acho que, sim, necessário. Assim Isso a gente espera. Bom, você já respondeu a minha segunda pergunta, que era falar um pouco mais sobre essa questão do diálogo escutativo, a gente já acabou falando sobre isso. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta que eu bolei agora. Pegadinha do malandro. Eu queria que você contasse um pouco, assim, nesse contexto que você vivenciou, que eu acho muito rico. Foram quantos anos de Fundação Bradesco que você foram 12. experienciou? 12 12 anos. meses. Que Muito você bom. contasse, assim, dessa sua experiência, alguma coisa que tenha te marcado, assim, enquanto profissional, o que que você contaria, assim, não precisa contar, lógico, nome das pessoas, mas algo que tenha te deixado uma marca, assim, um aprendizado, né? Algo que mexeu com você no sentido, poxa, isso me fez aprender, assim, alguma coisa mexeu, assim. Foi através da fundação que eu conheci a mediação de conflitos, né? Então, assim, isso que a gente coloca enquanto a gente olhar o sujeito que está ao nosso lado, eu tive presença disso na minha vida. Com exemplos maravilhosos, né? De pessoas que me acolheram e que me olharam enquanto sujeito, sabendo da minha realidade, né? Sendo algo muito, assim, acolhedor. Então, isso me marcou muito, muito mesmo, né? Foi uma visão assim muito humanística que eu tive, né? Realmente. E eu acho que a solidariedade, sabe? O ato do voluntariado, assim, eu trabalhei anos, né? Com muitas ações voluntárias, onde a gente saía do ambiente escolar, extrapolava esses muros, ia para outras instituições e a gente via assim a realidade social muito presente, mas transformadora, né? De fato, eu vi acontecer muitas transformações. Claro que essa transformação ela não depende só da escola, depende da política, depende dos nossos grandes gestores, né? Do que está por trás da sociedade, o que essa sociedade está gerando enquanto expectativa para o nosso jovem, né? Que é toda uma passagem ali. Mas eu vi essa transformação, de fato. É muito bonito, assim, eu sou apaixonada por isso, porque a gente chegar e ver, assim, a mãe, o filho de uma doméstica, o filho, sabe, das profissões menos reconhecidas, não que elas não tenham o seu valor, elas são muito valorizadas, né, assim, devem ser, mas que não tem, assim, um conhecimento muito claro e essa trajetória de uma formação dentro da educação básica poder transformar essa realidade social, de fato,
né? Essa casa muda, essa estrutura muda, o nível de conhecimento muda, o PIB muda tudo, sabe? Muda a realidade. Então, assim, foi uma das coisas que eu mais fui feliz, assim, poder presenciar, né? E a gente vê que... E outra coisa que eu vou complementar, porque a educação de qualidade, ela transforma qualquer classe social. Então, assim, algo que eu aprendi também. Enganado é aquele que acha que pobre não aprende, muito pelo contrário, eles aprendem muito, basta eles terem acesso. Se eles têm acesso e qualidade, eles se transformam, sabe? Uma potência, né, inclusive. Então, isso eu acho que assim, foi o que eu mais pude. É muita coisa, né, amiga? 12 anos, mas o foco, assim, eu também pude presenciar muito isso no projeto social do Sul da Bahia, né? Quando eu estive lá fazendo, através da ética, a biblioteca do Piau. Então, foi outra realidade, completamente diferente, né? Não mais nesse universo aqui da metrópole, né? Mas, assim, num lugar que, de fato, nem padaria chega, né? Não chegava. E a gente conseguir movimentar essa política para garantir acesso dos professores no nível superior de especialidade. Isso também foi uma transformação, porque os professores eles não tinham acesso à universidade, à faculdade, à formação específica. Então, o professor formado em RH, porque o único lugar que possibilitava para ele formação era ali, né, em Teixeira de Freitas ou algum local perto do município dele, mas que não tinha uma especificidade. Então, como professor de literatura e língua portuguesa formado em RH, oi? Então, assim, a gente conseguiu em 7 anos fazer com que esse profissional ele tivesse acesso ao conhecimento que ele ministrava. E são pequenas ações. E depois dessa ação, junto com a biblioteca, junto com vários movimentos, né, de levar acesso à cultura e à arte para esse local, a gente acompanhou cerca aí de 30 jovens do local que foram buscar acesso a um nível superior, né, e que conseguiram hoje fazer essa Olha o transformação. impacto que um projeto desse tem numa realidade, né? Aquilo que a gente falou do micro, né? Olha o impacto que isso tem. Mas eu estou trazendo isso para a gente entender como é desigual, entendeu? Olha o tamanho desse Brasil e como ele é Mas, desigual. por outro lado, assim, e como que uma iniciativa como essa muda uma realidade? Acho que isso também é importante, né? A gente focar de que às vezes a gente acha que está distante da gente, e quando a gente olha para onde a gente está no momento, não é à toa que a gente está ali naquela realidade, o quanto a gente pode contribuir com aquela realidade, com um pouco que a gente consegue movimentar, isso já é uma super, né? Faz muita diferença. Isso é muito legal de ver, assim. Teve até uma pessoa aqui que falou da questão do pedagogo, né? Que às vezes as instituições estão tão focadas na formação, né? E que quando você tem uma pedagogia, assim, com uma visão holística, o quanto que isso é rico, né? E realmente é isso que a gente está trazendo para esse papo. Aí falando em holístico, né, Flor, como é que você percebe assim esse lado holístico da sua formação, né? E a questão até do ser transversal, porque você é uma professora muito transversal, você vai transitando com esse conhecimento envolvendo a arte, né? E assim, como que você se percebe enquanto professor e qual a sua contribuição social com o seu conhecimento holístico vasto aí para essa sociedade atual, pós-pandemia? Eu me vejo bastante envolvida com esse momento, porque realmente essa coisa do holístico já me acompanha há um tempo, assim, por toda a história, né, de vida. E eu acho que, assim, a minha maior contribuição é realmente trazer essa percepção das pessoas. Assim, uma das coisas que me deixa mais feliz é ver o aluno, ou a pessoa que eu estou trabalhando, despertar para algo que ela nunca tinha observado, de repente. Então, pode ser chamado de autoconhecimento, mas pode ser chamado de um despertar também, porque às vezes a palavra autoconhecimento dá uma impressão um pouco de auto, como se você fizesse tudo sozinho, né? Eu me questiono um pouco sobre essa palavra, assim, autoconhecimento, mas é no sentido mesmo desse despertar, de você começar a ter uma percepção que você não tinha antes. Então, na minha trajetória passaram muitas pessoas que contribuíram para essa minha para melhorar a minha percepção comigo mesma. E a partir daí é que eu comecei a também conseguir impactar mais no meu trabalho, me sentir mais realizada com o que eu fazia. Eu acho que nesse descobrimento, nessa descoberta do caminho. Então, o que eu mais gosto de fazer hoje é ajudar nesse processo, nesse despertar mesmo. Então, acho que é nesse sentido. E essa visão holística cada vez mais está presente, porque
como você falou, a rede, a nossa, agora a comunicação em rede, né, nessa nova conexão aí que está muito na internet, também é bastante transversal, né? Permite a gente acessar um monte de coisa e a gente precisa ter, inclusive, muito discernimento para o que a gente vai acessar e como a gente vai absorver isso tudo, filtrar, né? Eu acho que o que fica é o que a gente vai conseguir filtrar também. Então, não mais importa aquilo que a gente come, mas aquilo que a gente absorve. No sentido de diluição mesmo, né? Porque às vezes a gente está consumindo um monte de coisa e não está conseguindo diluir nada, não está conseguindo absorver. Então, assim como o estômago, tem pessoas que têm dificuldade na absorção dos alimentos, não porque elas não ingerem, mas elas perderam aquela produção de conseguir fazer a transformação do alimento. Assim também eu entendo que é a comunicação, que é a educação, no sentido do que a gente está consumindo e o que a gente está conseguindo diluir e absorver, assim. Digerir, né, de alguma certa forma, de uma forma positiva também, né? Muito bacana. Eu acho que também, assim, essa questão de despertar os sentidos em todos os aspectos da vida, né? Eu acho que isso também está muito presente e pós-pandemia vai ser essencial. Eu fico muito, assim, curiosa para ver todo esse movimento acontecendo na prática e pensando, assim, como que vai ser para a diversidade, para a inclusão, porque eu penso assim, uma sala de aula democrática ela tem que estar com a visão de incluir, né? E esse incluir é considerar todas essas diferenças que estão presentes para esse grande público aí de crianças e jovens. Então, tem jovens que vão ter transtornos, vão ter jovens da escola, continua, né? Já tem, mas que vai desencadear ou que vão aparecer novos, a gente não sabe, mas assim, tem que ser considerado tanto as deficiências físicas, quanto os transtornos, a grande diversidade. Então, assim, pensar sobre isso de forma transversal, assim, é considerar também todos esses aspectos dentro de uma sala de aula democrática. É fundamental, assim. É um ponto também que, para mim, é tendência da educação, pensar na inclusão, pensar no financiamento disso, né, com que arrecadação, investimento mesmo para esse tipo, para diversos tipos de inclusão. E aí eu acho que a saúde, ela entra mais dentro da escola, sabe? Assim, essa saúde mental, ela fica mais presente ainda mais presente dentro da escola. Com Não certeza. estou dizendo que agora, depois da pandemia, vai todo mundo chegar na escola, né, meio desequilibrado. Não é isso. A gente espera que algo já aconteça nesse processo, né? A gente também espera que É, esse momento de isolamento, ele já traga uma transformação, né? Para e esse... foi interessante a pergunta que você fez da gente se pensar, eu que não estou atuando diretamente na escola, mas pensar qual seria a nossa inserção, né? Acho que, porque vai virar um tema mesmo que todo mundo vai interagir mais, eu acho. Isso é bom, é o lado bom, né, da coisa. A gente tem 5 minutos, 3 minutinhos. Quem quiser aí comentar mais alguma coisa. Muito legal, Candinha, muito bom te ouvir, muito bacana esse papo. Mandar um beijo para minha mãe, que eu tô vendo que ela tá aqui. Um beijo para minha Beijo, mãe, para Mari. meu pai. Eu quero fazer até uma propaganda aqui, ó, do livro do meu pai, que estou super feliz de ter recebido. Quem sou eu? Que é esse tema também do autoconhecimento. E já está aí disponível no Mercado Livre, a gente colocou essa semana, quem quiser ter acesso também pela internet. Muito bacana. Tem tudo a ver com esse papo, porque ele conta um pouco da história também dele enquanto educador. Minha mãe também, super aí da área da educação. Tem alguma pergunta que a gente deixou para trás? As que eu Vamos pude dar uma ler, eu olhadinha. respondi, mas a gente tem aí 2 minutos para responder mais alguma pergunta. Então, se alguém tiver alguma É, questão. Ai, esse tema obrigada. dá várias lives, né? Nossa, dá muita live, porque falar de tendência de educação, acho que a gente não chegou nem na quarta tendência. Imagina se a gente fosse falar de todas as outras. Acabou que E, as 3 perguntas a gente foi fazendo diluidamente, mas rolou. pois é. E eu penso assim, que hoje a gente tem essas, né? Essas visões de tendência da educação, mas imagina depois da pandemia. Eu acho que novas tendências vão surgir, né? Não é? Então a gente está Total. esperando esse momento, tá? E essa. Saúde, um beijo. Para Beijão, gente. Obrigada aí pela participação. Muito bom. E Rita. fazer uma homenagem a todos os profissionais da educação hoje, é o Dia do Pedagogo, mas a gente sabe que todo mundo está junto nessa rede.
Então, a gente está sendo muito atacado aí diante de toda essa situação política que a gente tenta não trazer, mas que não pode estar dissociada jamais. E um grande Isso abraço, que os aí. professores se fortaleçam cada dia mais para estar nessa linha de frente. Vamos lutar para tentar minimizar essa desigualdade social, hein? E vamos trazer